O IBAMA autorizou a Petrobras a iniciar imediatamente a perfuração de um poço exploratório na Foz do Amazonas, região conhecida como Margem Equatorial Brasileira, entre os estados de Amapá e Rio Grande do Norte. A licença permite que a estatal investigue se há petróleo ou gás natural em quantidade suficiente para ser explorada futuramente. A fase inicial deve durar cerca de 5 meses. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou em nota que a empresa vai operar com segurança, responsabilidade e qualidade técnica. A decisão é vista como uma conquista para representantes da indústria do petróleo. Para o presidente da Associação Brasileira das Empresas de Bens e Serviços de Petróleo, Telmo Ghiorzi, o Brasil dá um passo estratégico para manter a autossuficiência energética e impulsionar o desenvolvimento econômico. Toda a cadeia produtiva de petróleo, da atividade de exploração e produção de petróleo, vai ser muito fortemente impactada. Ou seja, a Petrobras e outras petroleiras podem vir. A Petrobras já tem blocos exploratórios lá e outras petroleiras compraram blocos exploratórios no último leilão da ANP. Então, essas empresas vão buscar petróleo nessa região. Agora que essa licença foi autorizada, a vida real vai mostrar que, de fato, não há nenhum problema de contaminação, de vazamento. Isso vai ensejar outras licenças naquela região. Portanto, vai haver uma demanda muito grande, primeiro, por sondas, navios-sonda de exploração, depois, ou ao mesmo tempo, por barcos de apoio, barcos que fazem o transporte de pessoas e equipamentos e mantimentos. E à medida que esse petróleo for encontrado, a gente estima, para encontrar petróleo, alguma coisa perto de 2 a 3 anos. Segundo Telmo, o Brasil tem mais de 50 anos de experiência em operações offshore e nunca registrou acidentes significativos. Para ele, o sistema ambiental brasileiro é seguro e a decisão do IBAMA mostra isso. Os sistemas de prevenção que nós temos hoje, não só no Brasil, mas no mundo, mas o Brasil em particular é muito bem visto no mundo inteiro como exemplo. Nós temos uma estrutura, uma cadeia produtiva, uma responsabilidade das petroleiras e das empresas que fornecem bens e serviços para as petroleiras que dá total segurança para a gente. Nada vai acontecer com relação a vazamento ou contaminação, ou coisa que o valha. Essa hipótese está, se temos de considerar sempre, acho que o IBAMA fez um ótimo trabalho de, ao longo do tempo, cercar todas as possibilidades e está tudo muito bem pensado. Então, a gente não vê hoje nenhuma. Existe risco, como qualquer operação industrial produz riscos, né? Pode gerar risco, mas está tudo muito bem controlado, muito bem mitigado, muito bem preparado para evitar que qualquer eventualidade gere algum efeito mal. Por outro lado, ambientalistas veem riscos sérios e impactos que podem ser irreversíveis. O Observatório do Clima divulgou nota criticando a licença. Segundo a entidade, organizações da sociedade civil e movimentos sociais vão à justiça para denunciar as ilegalidades e falhas técnicas do processo de licenciamento, que poderiam tornar a licença nula. Para eles, a aprovação do IBAMA, abre aspas, é uma sabotagem à COP e vai na contramão do papel de líder climático reivindicado pelo presidente Lula no cenário internacional, fecha aspas. O especialista em conservação do WWF Brasil, Ricardo Fuji, afirma que a decisão do IBAMA é arriscada e que um vazamento de petróleo na região pode causar impactos muito sérios. E aí é importante dizer que o licenciamento ambiental, de certa forma, desconsiderou riscos de um espalhamento, de um vazamento de forma mais intensa, né? E acreditamos que esse risco existe e caso esse petróleo, né, o óleo se espalhe pela costa, ela pode afetar de forma definitiva os manguezais da região, né? E aí vale dizer que 80% dos manguezais do Brasil encontram-se na margem equatorial, também pode afetar rios da região e afetar o grande sistema recifal amazônico, que é berço de diversas espécies, né? E um ecossistema bem rico da região.
A organização também alerta para riscos que podem afetar a população que vive na região. Houve aspectos que de fato foram detalhados pela Petrobras, mas no nosso entendimento ainda pontos que foram desconsiderados ou menosprezados no processo de licenciamento. E alguns desses pontos, como o impacto sobre populações indígenas e comunidades tradicionais, pontos também relacionados à chance de dispersão do petróleo, no caso de derramamento, e também o risco, inclusive, de impactos transfronteiriços, no caso de um derramamento de grandes proporções, afetar a Guiana Francesa. A liberação acontece após pressão do governo federal. O presidente Lula já havia cobrado publicamente o IBAMA por atrasar a autorização. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, celebrou a licença e afirmou que o petróleo brasileiro é um dos mais sustentáveis do mundo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também comemorou. Ele é um dos maiores defensores da exploração na região. A margem equatorial é apontada como uma nova fronteira de petróleo e gás no Brasil. A Petrobras prevê investir mais de 3 bilhões de dólares até 2028 e perfurar 16 poços. A decisão do IBAMA acontece 3 semanas da COP30, a Conferência Climática da ONU, que será realizada em Belém. O WWF argumenta que a região pode produzir energia renovável, inclusive combustíveis alternativos para atender suas necessidades. E com isso, inclusive, gerar mais emprego e renda na região do que o próprio petróleo, que tende a ser exportado, caso seja desenvolvido, mas também há oportunidades oferecidas pela bioeconomia, né, muito relacionadas ao extrativismo sustentável da Amazônia. Já para o setor de petróleo, a transição energética é inevitável, mas vai ocorrer de forma gradual. E o petróleo, segundo eles, ainda será essencial por muito tempo. A gente usa a expressão transição energética, talvez a expressão melhor fosse evolução energética, para tirar do raciocínio que o petróleo vai acabar, ele vai parar de ser consumido. É muito difícil, 80% da matriz energética global hoje está em cima de fósseis, carvão, petróleo e gás natural. É muito difícil substituir isso, porque é muito abundante e muito barato essas fontes. Então a gente não consegue tão rapidamente substituir. Então, a evolução energética vai se dar muito mais pela redução da demanda por petróleo do que pela redução da oferta. Então, à medida que outras fontes forem substituindo o petróleo, então o petróleo por causa da redução de demanda, vai ver a sua oferta ser reduzida. Mas isso não acontece ainda. Nós não podemos prescindir hoje do petróleo porque as pessoas do mundo precisam de energia. Essa energia precisa ser barata.